De volta com o nosso Você Bonita. Eu falo que aqui no Você Bonita não tem essas coisas de combinar, mas tem energia, né? Tem uma ligação e eu tô sempre meio parecida com as minhas convidadas. Hoje não está diferente. Convidamos mais uma vez ela que é médica especialista em estética médica, Fernanda Nicchielli, que vem diretamente do Sul. Como vai, Carol? Bem-vinda! Nós combinamos, inclusive, que não combinamos, é claro, o sapato. Tudo. Estamos nos tons do linho. Sintonia no programa. Que tudo, doutora, eu amei, muito bom. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Sempre um prazer tê-la aqui. E falar de celulite, né? A gente já comentava na maquiagem. É aquele assunto que a gente já para tudo, larga tudo e presta atenção. Porque, que coisa, mas toda mulher tem celulite, doutora? É uma questão assim que, não sei. Às vezes a gente vê uns bumbuns lisinhos e tal, mas que parece que ali, se apertar, tem celulite. Sabe que, inclusive, tem um estudo que mostra que 90% das mulheres têm algum grau de celulite. Tem aquela que, quando o bumbum está relaxado, não aparece. Mas garanto que se essa paciente fizer uma contração, essa modelo, enfim, mesmo magra, porque a celulite ela não está só relacionada ao aumento de peso. Às vezes pode estar magrinha, mas ainda aqueles furinhos persistem. E aí a gente vai falar sobre isso. Mas é um mal que até as magrinhas sofrem. Não tem jeito. Vamos entender um pouquinho, então, qual é a ligação. A gente tem um primeiro aí na tela, a gente tem alguns. Para um primeiro ilustra, para vocês irem, né, linkando. Claro que já já a gente vai falar do tratamento. E aí, doutora, me conte o que acontece embaixo da pele. Vamos lá. Então, a celulite, o que ela é? É o nome médico dela, o nome científico é lipodistrofia ginoide. Nada mais é do que como se fosse um bloco de gordura abaixo da pele. Esse bloco, ele está encoberto por septos fibrosos que ligam a pele ao músculo e faz como se fossem esses blocos que vocês estão vendo ali. Por isso que existem vários tipos. O tratamento da celulite, ele na verdade é multifatorial. Tem várias maneiras de atacar essa gordura, mas não é só a gordura que faz essa diferença. Por isso que a pessoa magra tem celulite. Senão seria só você emagrecer que sumiriam as gorduras. Mas não, existem outros aspectos que também prejudicam e fazem a celulite. De qualquer forma, a gordura tem uma relação direta. Muito grande, tanto que todo paciente que estiver acima do peso, uma das primeiras coisas que nós médicos pedimos quando estamos tratando a celulite é que sim diminua esse percentual de gordura, né? Isso é muito importante, ajuda muito. Tá. E outros tratamentos nos ajudam também a combater essa celulite. Agora, que outros fatores, então, estão relacionados? A questão da genética, alguns tipos de pele, peles mais claras, tem menos colágeno, como é que é essa parte? Tudo isso, na verdade, influencia, tá? É muito multifatorial a causa da celulite. O que acontece? Hereditariedade tem influência sobre a celulite, questão hormonal também, a mulher, por causa do estrogênio, isso também entra a função que é o anticoncepcional. As perguntas vêm... o anticoncepcional piora? Muitas vezes sim, ele é um vilão porque ele altera a questão hormonal e o estrogênio faz com que a mulher tenha uma piora de celulite também. Estilo de vida. Exercício físico, se tu fizeres, vai melhorar, obviamente. Se tu fumares, piora. Alguns alimentos que tu consuma podem piorar também a celulite. Então, todos esses, vamos dizer assim, esses fatores, eles interferem. Por isso que quando nós vamos tratar um paciente com celulite, é muito importante que nós tratemos como um todo e não só faça exercício ou mude a alimentação e os outros fatores. O tratamento tem que ser é um combo de tratamento. Porque no fundo também tem coisas que não adianta a gente brigar com uma genética, né? Vai ter mais chance mesmo que faça mais coisas boas do que ruins. E aí, claro, por isso que a tecnologia também nos ajuda. Que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Vamos colocar na tela, então, uma primeira imagem que é ligada à alimentação. Vamos lá, meninas. Então, diminuem a celulite. Abacaxi, cenoura e carotenoide, gengibre, abacate e soja. Pioram a celulite. Açúcar, carboidratos refinados, cafeína, sódio, fritura e gordura saturada em geral. Jura até cafeína? É verdade, a questão da cafeína é importante estar escrito ali porque é polêmico. O que acontece? A cafeína em doses baixas, ela tem uma xantina, que é a mesma coisa que tem no chá verde, em produtos um pouco mais diuréticos. Então, se ela é ingerida em quantidade baixa e o café sem açúcar, ajuda. Tá. Agora, se tu tomares demais, ela tende a desidratar o organismo e isso piora. Então, não adianta só tomar café. Se fores tomar café, tome café, mas aumente a ingesta de água. Isso é importante, não é a ingesta de líquido, é a água pura. Entendi. Não chá, porque às vezes chá demais, aí toma muito chá verde ou chá, sei lá, chá branco e tal, vai também aumentar a desidratação desse organismo. Que
coisa, e a Glaucia lembrou bem, eu tinha acabado de pensar nisso, no lance do café, enquanto você comentava, a gente falou de enxaqueca há pouco, e isso tem uma relação, então, direta, porque a gente está falando de uma questão também de inflamação. Exatamente. Por isso que fala-se muito nos alimentos, porque a celulite está diretamente ligada com inflamação de tecido. Então, o ideal é consumir alimentos, e eu vi que muitos deles que estavam escritos ali são alimentos antioxidantes, porque o antioxidante, em geral, ele consegue diminuir a inflamação do organismo, e isso ajuda na questão geral global da celulite. Muito bom. Vamos discutir mais essa questão dos alimentos. Vou deixar um tempo para vocês mandarem perguntinha no @VocêBonitaTV e vou deixar uma pergunta, doutora. Combinado. Por que, então, a incidência, né, um aumento, a maior concentração da celulite está no bumbum? Que existem outras áreas também que tem uma gordura ali. O que será que acontece com esse bumbum? Já já a doutora vai contar tudo. Doutora, deixei uma pergunta. Puxa vida. Tadinho do bumbum, né? Ele é realmente massacrado e é ali que ela se deposita. Isso tem a ver com o que eu falei há pouco, o estrogênio. Vocês já viram que é diferente o acúmulo de gordura do homem e da mulher? Sim. O homem, geralmente, ele ganha barriga. A mulher, um dos primeiros locais, na grande maioria, algumas são diferentes, mas é quadril, bumbum e coxa. E por isso que nessa área a celulite se deposita. Entenderam? Por isso que os homens, teoricamente, não têm celulite, ou se tiver, é quase que imperceptível. Exatamente. Tá aí, meninas. Pois é. Ainda bem que somos mulheres. Melhor assim com celulite. Quer dizer, sem ela também, que já já a gente conta como é que a gente acaba com a celulite na tela. Próxima imagem para vocês. Olha lá. Além da alimentação, a gente tem aí a questão dos bioestimuladores de colágeno. Vamos começar já. Aqui já começa um tratamento. Né? Então eu vou ler os benefícios, você comenta, depois a gente vê os riscos. Benefícios. Aumenta o colágeno na pele, resultado a partir da primeira aplicação, e melhora o aspecto da celulite e pode atuar aí como também um preenchedor dela. Então, o que são os bioestimuladores, doutora? Vamos já falar o que são e comentar os benefícios. Tá. O bioestimulador de colágeno, ele é, vamos dizer assim, a maior novidade na área de estética médica para tratamento de celulite. O que acontece? A celulite, para alguns graus de celulite, isso é importante. Não adianta a pessoa estar muito acima do peso, chegar no consultório com o bumbum cheio de celulite, porque ali tem muita gordura, então o bioestimulador não vai ser suficiente para ajudar. Tá. Mas o bioestimulador, o que nós temos no mercado hoje com segurança? 2 tipos, tá? Que é a hidroxapatita de cálcio e o ácido polilático. Tá. Então, eles são injetados no local que tem a celulite com o intuito de promover um aumento de colágeno naquela região. O colágeno é a proteína que realmente dá sustentação para a nossa pele. Tá. Trabalha com elastina, né, e consegue deixar essa pele mais firme. Então, o que a gente faz? A gente injeta esse produto dentro da pele, né, de preferência na derme, ou alguns vão no subcutâneo também na gordura, tá. E isso faz como se fosse um efeito lifting, melhora a região. E algumas diluições é possível, inclusive, tu fazer um preenchimento dessa celulite, que a celulite nada mais é do que uma depressão. São graus de depressão e elevação na pele. Então, claro que não, são tipos de celulite, por isso que é importante uma avaliação. Tá. Mas o bioestimulador tem sido aí um tratamento que tem dado muito resultado, por isso que está esse boom na mídia, todo mundo falando desses bioestimuladores. Então, nesse caso, ele é indicado para quem tem um grau mais leve da celulite? Nem sempre mais leve, porque se pegar uma celulite com um grau um pouco mais avançado, mas fizer um outro tratamento, que inclusive nós vamos mostrar hoje, associado, a melhora é muito grande. Legal. Então, depende do tipo de celulite, porque vocês vão ver que vai aparecer um outro tratamento aí para uma celulite que é aquela capitoneia, sabe aquela que é um furinho para baixo? Aquela lá, se tu injetar só um bioestimulador, não vai adiantar, a gente precisa fazer algumas outras coisas para melhorar. Mas o bioestimulador, de uma forma geral, aquela paciente que às vezes está magra, mas o bumbum está um pouquinho flácido. Sabe aquela flacidez que tu olha assim, as pessoas dizem que é o bumbum caidinho? Isso, o bioestimulador funciona de uma forma muito eficaz. Ou se sabemos. Nem vem, porque eu sei que tu não tem, então não vem. Olha, eu vou falar, viu? Eu corrida, esses negócios, né? Eu gosto de corrida. Sim. E eu sei que a corrida aumenta a flacidez. Então, eu
sabe assim, eu pratico sabendo tudo, ainda na minha balança ainda compensa, porque ela me faz muito feliz. Pois então. Mas, meninas, saibam que algumas atividades físicas fazem coisas muito boas e que compensam de uma outra forma com aquilo que não é tão. Por isso que tem os tratamentos estéticos, Mas isso né? é importante, que os pacientes atletas ou magrinhos como tu é, assim, que às vezes tem um percentual de gordura muito baixo, esse funciona muito bem, porque o preenchedor que ele faz não é o preenchimento de aumentar o volume, ele não tem esse poder. Eu ia te perguntar se aumentava. Não aumenta. Por ele fazer um efeito que eles chamam até no exterior como botolift, que parece que ele empina o bumbum, então dá a impressão de um leve aumento, mas não aumento na prática. Se for medir lá na fita métrica, não houve esse aumento. Entendi. Agora, pela empinadinha que ele dá no glúteo, parece que esse glúteo ficou um pouquinho maior e as mulheres gostam muito. Meninas, bioestimuladores. Mas vamos ver os riscos, né? A gente falou os benefícios. Claro, é sempre importante colocar os riscos aqui também. Por ser um procedimento invasivo, injetado na pele, tem todos os riscos decorrentes dele, como até a contaminação e infecção. E claro, se for depositado no lugar errado, necrose, enfim, outros problemas, certo, doutora? Exatamente. Tá. Por isso que tem que fazer com quem sabe e tem, e ali, ó. Se a técnica utilizada for incorreta, pode gerar nódulos na pele e deve ser aplicado por médico capacitado e treinado. Muito sério isso. Exatamente. Esse bioestimulador, ele é injetado, então a gente perfura, é um procedimento invasivo. A perfuração da pele pode ser colocada com uma cânula ou com uma agulha. Tá. Então, tudo que tu invade a tua pele é proteção. Pode entrar uma bactéria, pode contaminar, e esse paciente aí, se não for cuidada, essa contaminação não for combatida a tempo, pode evoluir até para uma sepse e um óbito. Então, isso é um tratamento sério, como todo tratamento. Agora, quando é um tratamento bem feito por um profissional capacitado, que saiba a técnica, ele gera resultados excelentes com pouco downtime, que é pouco afastamento das atividades, não tem aquela história de cirurgia, que tem que ficar vários dias te recuperando. Tu sai dali e vai... Eu não indico fazer antes de ir pra praia, assim, um dia, dois, porque pode ficar algum roxinho. Então, esse roxinho não pode ir pro sol. Mas o tempo de downtime é muito pequeno. Mas, assim, tem que ser feito com alguém que realmente tenha prática nisso, tenha capacitação, saiba injetar no lugar certo, para que não faça um nódulo, não fique alto, porque daí vai trocar aquela depressão por uma elevação. Isso é muito complicado. E a gente já viu cada coisa aí, né? Vale até lembrar que profissionais, enfim, que não são sérios, injetam outras coisas que não permitidas ou que não vão trazer aí esse resultado. Aí, assim, vai uma dica minha para o teu telespectador. Toda vez, independente do profissional que for te tratar, e claro, aqui tem a indicação de um procedimento invasivo com um médico, vocês têm que saber o que está sendo injetado em vocês. Então, o ideal é que esse profissional, eu na minha clínica sempre entrego a todos os meus pacientes, vem junto a bula, né, o livrinho do tratamento, vai ali com o número de lote que foi usado. Esse profissional, esse paciente, ele tem o direito de daqui a pouco querer mudar de médico, ou amanhã depois dá um problema, ele tem que saber o que foi injetado nele. Então, sempre façam isso. Não fiquem com vergonha de perguntar o que está sendo injetado. É um direito de vocês e eu tenho certeza que o médico vai ter o maior prazer de mostrar o que foi injetado. Muito bom, doutora. Perfeito. Próximo na tela, então, além dos bioestimuladores, temos esta opção também. Subcisão. O que é a subcisão, antes da gente começar? A subcisão, que é a subcision, que a gente chama, é uma técnica cirúrgica para aquele estilo de celulite, aquele tipo de celulite que eu te falei, capitonê. Por quê? Lembra que eu falei que a celulite ela é um bloco de gordura e tem septos fibrosos? Muitas vezes esse septo ele funciona como se fosse um ganchinho, puxando a pele para baixo. Tá bom. Nós precisamos entrar naquele septo, naquela fibrose, cortá-la. Isso a gente se faz através de uma agulha, geralmente a agulha de Nocor, que ela parece um estiletezinho na ponta, tu entra lá embaixo, solta esse septo e ele sobe. Então, algumas celulites, elas funcionam, respondem bem a esse tipo de tratamento. Quando bem indicado, é um excelente tratamento a subcision. Olha que legal. Então, vamos ver benefícios e riscos, mas já fica aí a dica. Método de maior eficácia para celulite do tipo, então, capitonê, que é essa fundinha, né? Que faz mesmo um buraquinho. Resultado quase que imediato após o procedimento e reabsorção do hematoma. Então, também não temos problema aí. Cirurgia rápida e com pouca dor. Isso daí também é ótimo, a anestesia é local. Riscos, eu acho que os riscos também vão ser bem parecidos com o do bioestimuladores, né? Procedimento cirúrgico com risco de contaminação e infecção deve ser realizado apenas por médico capacitado e treinado na técnica.
Exatamente. É uma cirurgia que pode ser feita no consultório médico. Sob anestesia local, é uma cirurgia, quando bem conduzida, é relativamente simples e o resultado é muito bom. Porque, de fato, quando esse hematoma foi embora, essa celulite já apresenta uma melhora quase que imediata após a absorção desse hematoma. Muito show. E agora vamos direto mostrar, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, no @VocêBonitaTV, porque a gente tem um aparelho aqui no estúdio, né? Glaucio, você prefere que a gente vá até lá? Vamos, né? Porque nós vamos fazer. Doutora, vem por aqui, que eu vou dar um beijo na Alessandra Martins, a sortuda do dia. Ai, tá boa? Bem-vinda! Fique à vontade, então, para deitar. Doutora, que máquina é essa? A gente vai falar aqui de tecnologia do que hoje podemos chamar de... Isso, pode pôr a cabeça aqui. Do top? Do que é assim... O que nós temos aqui para mostrar também? Um dos tratamentos que hoje tem sido usado muito para o combate da celulite é o ultrassom microfocado. Tá. É uma tecnologia que o que ela faz? Vamos, no caso da Alessandra, que eu tive conversando com a Alessandra antes de nós entrarmos no ar, é uma menina de 20 anos, que ela é magrinha, não tem assim grandes problemas de celulite, mas tinha uma área que tinha assim, vamos dizer, uma celulite de um grau 2 para 3 até. E isso incomodava ela. Apesar de todo o exercício físico que ela faz, apesar dela ter uma alimentação relativamente saudável, essa paciente estava com isso incomodando. E o ultrassom microfocado é um tratamento que hoje a gente tem usado concomitante com bioestimulador. Tá. Se faz numa mesma sessão, eles chamam até de collagen match, que é um encontro de 2 tratamentos. Fazemos primeiro a aplicação no glúteo desse paciente, ou enfim, na área da bananinha, da coxa aqui, o ultrassom, e em seguida já injetamos o bioestimulador de colágeno. Isso melhora muito a qualidade. É um tratamento, o ultrassom microfocado é um tratamento que é como se fosse um aparelho, alguém que já tenha feito uma ecografia, por exemplo. Tu passa na pele, vocês vão ver aqui, ele não fura nem nada a pele, mas ele dispara uma onda de ultrassom que consegue, no caso aqui, o nosso alvo vai ser o septo fibroso. Tá. E vai melhorar a qualidade de uma maneira geral dessa pele. É um aparelho que tem mais de uma ponteira e pode ser aplicado em outras regiões. Em outras regiões. De um modo geral, o aparelho de ultrassom microfocado, ele tem várias ponteiras, porque ele tem vários alvos, tá? A gente tem a ponteira mais profunda, que no caso aqui eu vou usar primeiro nela, que é de 4 milímetros, tem a ponteira de 3 milímetros e tem a de 1,5, para tu ir tratando da profundidade até a superfície da pele. Perfeito. Vamos Geralmente, o que a gente faz, então? Marca o paciente, não tem dor, não tem anestesia, aplica um pouquinho de um gelzinho gelado. Eu vou só espalhar aqui com o gel nela. Qual é o benefício maior que eu vejo desse ultrassom que a gente está aqui com ele no programa, tá? É a visualização, porque eu tô com o ultrassom aqui, já fiz a marcação prévia na paciente e eu consigo visualizar na tela onde eu vou disparar. Eu vou começar, tá, Alessandra? Ale, mas você não tem celulite não, Ale. Tá bem aí, Ale. Olha, esse disparinho que eu tô fazendo, que eu tô olhando ali na tela, eu tô tentando ir direto no septo fibroso dela. Você enxerga, e então, ali eu disparo. Não tá doendo nada, né, Alessandra? Eu sei que não dói, porque eu também já fiz. Agora, doutor, uma pergunta. Essa máquina é a mesma que pode fazer na barriga? Na verdade, a máquina é a mesma. O que difere são as ponteiras. Tá. Da barriga não aguentei, não. Não aguentou? Sentiu muita dor? Nossa É que também, o que Senhora. acontece, né, Carol? Eu sei que tu quase não tem gordura. Não, mas eu tenho um pouquinho. E aonde não aguentei, gente, falando a verdade. Agora, no bumbum, eu acho que, como o bumbum é uma região. Mais. Que tem, né, mais mais gordurinha, mais, né, a questão muscular também. Eu acho que bem bacana, hein, gente? Isso aqui é... Esse é um tratamento que, geralmente, assim, a gente faz puro glúteo, tá? Eu, no meu consultório, tenho em torno de 280 disparos. Tá. Para que tenha, troco a ponteira por uma mais superficial. Eu vou tratando desde a profundidade até o terço superior. Vocês podem ver aqui que a Alessandra ficou bem tranquila. A princípio, dor não tem. Terminada essa sessão que a gente faria em todo o glúteo dela, tá divididinho aqui, a gente entra com um bioestimulador. Injeta, através de um furinho aqui, eu uso cânula, para que essa paciente não saia com hematoma da clínica. E essa paciente vai para casa e tá tudo tranquilo. E o bumbum dá uma empinadinha e fica mais lisinho. O efeito final desse procedimento, a gente dá em torno de 3 a 6 meses. Na clínica, na prática, o que eu vejo? Que em torno de um mês e meio, a paciente já vê uma melhora muito grande. Tanto que ela volta na clínica querendo fazer em outros lugares. No braço, na coxa. Funciona muito bem para aquela bananinha. A bananinha. Agora, tenham cuidado no tratamento da bananinha, meninas. Porque o que eu vejo? Muitas vezes a lipoaspiração nessa região não é indicado, porque daí o bumbum cai. Tu tem que ver que essa bananinha, muitas vezes, ela está sustentando o glúteo. Se tu intervires com muita, vamos dizer assim,
muito agressivo nessa área, tu vai tirar essa sustentação e esse glúteo tende a cair. Então, se vai passar aí com um colega cirurgião plástico por uma cirurgia, o ideal é preparar esse bumbum para que ele não tenha essa queda. Depois, agora, estamos falando de um procedimento que a gente pode unir técnicas. Dura quanto? Como é que é? Se a gente conseguir mudar hábitos, então, né, diminuir porcentagem de gordura e tal, a gente tem um efeito dele, enfim. O ideal é, no caso do Ultera, tá? Eu indico aos meus do tratamento do ultrassom microfocado, eu indico para os meus pacientes uma sessão de manutenção ao ano. Então, se faz essa sessão e após essa, para manter o tratamento do ultrassom microfocado, seja ele qual for, a gente indica geralmente um ano. Tá. De tratamento. E o bioestimulador, aí sim ele tem um tempo? O bioestimulador, geralmente a gente fala em 2 anos. O que eu vejo na prática e o que eu também oriento para os pacientes, que fazendo uma vez por ano uma sessão de manutenção, tu otimiza muito esse resultado. Então eu acho que vale a pena também, já que tu investiu num primeiro procedimento de várias aplicações, manter esse tratamento por um ano. Por um ano. Claro, seguir, continuar e mudar os hábitos também, né? Principalmente, Carol, o mais importante de tudo que a gente está falando é... Vale o investimento. Vale o investimento. Perguntinha do público, meninas. É agora. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Jana. Um beijo. Existe algum tipo de tratamento estético para tratar celulite para quem já teve trombose? Existe sim, Janaína. Na verdade, o que tu tem que pensar, assim, primeiro no teu estilo de vida. O que eu acho que seria contraindicado para ti que teve trombose, claro, primeira coisa, né, o anticoncepcional, não usar esse anticoncepcional e cuidar um pouco, assim, em alguns tipos de tratamento muito agressivos. Isso a gente tem que avaliar bem. Mas o ideal, mudança de estilo de vida, alimentação, exercício físico, principalmente pelo caso da trombose. Isso bem orientado pelo teu médico, até pelo teu cardiovascular que está tratando a questão da trombose, vai te ajudar muito. É importante sempre estar em contato com o médico, né? Com certeza. E, doutora, para a gente encerrar, falar de retenção de líquido também é falar de celulite. Então, um corpo que está mais inchadinho, que está retendo mais líquido, tende a ter uma celulite mais aparente. Para esses casos, manter aí uma massagem local, então uma massagem mesmo bem feita no bumbum, pode ser uma boa? Cuidado com as massagens, tá? Com certeza que tu falou, tem muito fundo, de verdade. Essa questão da alimentação, eu vi que nos alimentos que vocês indicaram ali tinha o abacaxi, que é um ótimo diurético também, mas tem que cuidar a questão da massagem, porque existem tipos de massagem. A drenagem linfática ajuda muito, mas o tipo de drenagem bem feito. Aquela massagem que tem uma força muito forte, tem que cuidar, porque às vezes ao invés de estimular o vaso linfático, né, a drenagem, vai acabar extasiando esse vaso. Então muito cuidado com aquelas massagens que na verdade fazem hematomas, que acabam agredindo a pele. No primeiro momento, por edema, vai parecer que melhorou a celulite, quando na verdade não houve melhora dessa celulite e depois pode piorar de um modo geral. Massagens, no caso, drenagem vai ajudar. Drenagem mesmo, a clássica exercício físico das pernas, vai caminhar, vai pra rua, não é caro, gente, tratar celulite. Água, caminhada é praticamente de graça. Então, vamos pra rua, colocar uma bermuda e vamos preparar pro verão. Boa, e enrijecer o músculozinho também, né? Ajuda bastante. Quanto mais ele estiver ali rígido, parece que a pele vai esticando, né? Porque ele vai ganhando um espaço ali. Vai melhorando. Doutora, você é maravilhosa, adoro. Como é que está o Sul? Maravilhoso também. Maravilhoso, esperando de novo. Amo aquele lugar, gente. Mas doutora também está em São Paulo. Atende aqui e atende lá, no Rio Grande do Sul. Quem quiser saber mais, vai lá no Insta para seguir o trabalho dela, é bem bacana e eu gosto quando a gente pode falar dessas questões de forma livre mesmo, indicando para o público o que é legal, olha, tome cuidado com tal coisa, né? De uma forma leve, assim, que é assim que é o papo mesmo. Isso aqui é quase que uma consulta para você que tem as dúvidas. Então, já entender o que a gente tem no mercado, que pode ser bacana. Mas lembre-se, você tem que confiar em quem está fazendo tudo isso, né? Porque todos os principais tratamentos, eles estão realmente ligados a questões que podem ser invasivas e que, se não for bem feito, pode dar problema. Por isso, gosto de ter a doutora sempre com a gente. Vai lá no Insta para segui-la, @doutora abreviado, Fernanda Nichelli. Nichelli é Nichelle, tudo junto, doutora abreviado, Fernanda Nichelli. Um beijo pra Ale. Ale, fica tranquila, tá? Que daí faz do outro lá pra ficar tudo certo. Não se preocupe. Terminando aqui a sua sessão. A Ale é da Max Fama. Um beijo a Max Fama. Vou deixar o WhatsApp dele pra vocês. 994827150. 994827150. Muito obrigada. Sempre que estiver em São Paulo, por favor, avise as meninas que é um prazer tê-la aqui. Obrigada, Carol. Viu? Obrigada, Ale. Vou por aqui, doutora. Até a próxima.